coma irreversível, morte cerebral. Se você recebesse uma mensagem dessa de uma médica falando que não há mais jeito para seu ente querido, como você reagiria? Pastor Maurílio aqui, mais um dia vivendo pela fé, e hoje eu vou contar para você a história do meu irmão aqui nos Estados Unidos, em New Jersey, no hospital. Eu fui chamado lá no hospital com as minhas irmãs, porque o meu irmão estava em coma. Estava trabalhando, sol muito quente, bebeu água e desmaiou, entrou em coma, foi para o hospital. Chegamos lá, eu e mais duas irmãs, e a médica diz para nós, pode chamar a família dele, porque ele está em coma, e desse coma eu nunca vi ninguém sair, não tem como sair. E ele estava com ventilador, gelo debaixo dos braços, tubo na boca, e porque a temperatura dele estava muito elevada, e ele em coma, a temperatura dele não abaixava, muito alta. E nós chegamos ali, estava no centro de intensivo de tratamento, nós entramos, e eu falei para minhas irmãs, eu vou fazer uma oração para ele, vamos orar junto comigo, para que Deus tire ele desse estado. E nós oramos ali, abaixei a cabeça, orei para ele, coloquei as mãos na cabeça dele, orei para ele, pedi a Deus para tirar ele daquele coma. E eu notei que as enfermeiras, as pessoas que estavam dentro ali do tratamento intensivo, porque elas ficam assim bem perto, e olhavam assim, com aquele olhar assim, de ver a gente orando, mas com um olhar de tristeza, porque sabia que a condição do meu irmão não tinha reversão. E eu orei, e nada aconteceu. Nós saímos do hospital, fomos para casa para avisar a esposa e a família, mas eu continuei no caminho, as minhas irmãs chorando, e eu falei para elas, fica tranquilo porque Deus vai tirar ele dali. No momento que você está passando uma situação dessa, você tem que imaginar que Deus, ele é superior à doença, ele é superior a qualquer problema. Você não pode olhar a circunstância do momento, porque aquilo é o que os seus olhos estão vendo, mas aquilo que você não vê pela fé, mas crê, é isso que Deus vai trazer à existência. E no caso, era a vida dele de volta. E no outro dia de manhã, nós voltamos lá. Bem cedo, nós voltamos, eu e as minhas duas irmãs. E nesse momento que a gente estava visitando ele, eu olhei para ele e nada. Aí quando nós estávamos lá, a temperatura dele baixou 1 grau. Eu tinha um monitor, a temperatura dele baixou 1 grau só. E nisso chegou um padre, né? Todo respeitoso, uma pessoa bem bacana, o padre, e perguntou para mim, vocês são parentes dele? Eu falei, somos irmãos dele. E ele assim perguntou, ele é católico? Até então ele estava visitando a igreja evangélica, mas não tinha decidido ainda. Mas eu falei sim, e o padre falou assim, não, porque eu dei a extrema unção para ele já. Aí eu virei para o padre e disse,
mas Deus vai dar vida a ele novamente. Eu falei um padre em inglês, ele falou para mim, americano, falou para mim que tinha dado a extrema unção, né? Quer dizer, final, não tem mais volta. Pois Deus vai dar a ele vida novamente, falei para o padre. God is gonna give him his life back. E Deus vai dar a vida dele de volta. Eu falei para ele. E naquele instante ele coçou o queixo assim e ficou desajeitado e saiu. Eu não tenho nada contra a religião católica, não tenho nada contra. Respeito muito. Ele é uma pessoa muito respeitosa, mas só que a minha fé é outra. Eu cria que Deus faria o milagre. E naquele momento, eu baixei a minha cabeça no ouvido do meu irmão e disse para ele assim: Wilson, bom dia. E as enfermeiras olhando. E os instrumentos, eu me emociono quando eu lembro, os instrumentos começou a mudar tudo, a temperatura dele foi abaixando, abaixando, abaixando. E ele abriu os olhos e balançou a cabeça, porque ele estava entubado, não tinha como falar, balançou a cabeça, mexeu com a mão, eu segurei na mão dele, ele mexeu a mão. A médica veio, chamaram a médica, os enfermeiros veio correndo, olhando e chamaram a médica veio toda com pressa, e olhou e olhava, nós afastamos para lá, ela olhava, e a temperatura dele foi baixando. A filha dele estava lá com um genro. Ele disse que, depois que ele acordou, ele disse que as primeiras pessoas que ele viu foram nós ali, que ele viu, né, não podia falar. E depois de tudo passado, ali nós saímos lá fora para fazer alguma coisa, não me lembro. E a médica, quando desceu, eu esqueci de falar, a médica, quando desceu, falou assim: foi um milagre. Foi um milagre. Foi um milagre. A médica não parava de falar que foi um milagre. Foi um milagre. Foi um milagre. Porque ela tinha dado já o parecer dela, tinha chamado o padre para dar extrema unção, e tudo ali estava ocorrendo ao contrário. E ela foi um milagre, ela falava para mim. E nós, quando fomos lá fora, entramos no elevador e subimos. Quando fomos descer, a médica dentro do elevador, ela estava para lá e para cá, que ela estava toda desajeitada, né? Surpresa porque aquilo estava acontecendo, né? E ela falava: foi um milagre. Ela não falava assim: oi, tudo bem? A sua família, ela não conversava, ela só falava assim: foi um milagre, foi um milagre. Foi um milagre, foi um milagre, eu sei. Porque eu me emociono porque Deus ouve a oração de um pecador. Nós não somos nada, mas Deus ouve a nossa oração. A Bíblia diz que Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. E é muito bom isso. Meu irmão, quando tiraram o tubo dele, ele falou para mim: eu nasci de novo. E no dia que ele saiu do coma, nasceu, a minha sobrinha estava no hospital, e nasceu o neto dele. Ela não sabia que o pai estava no hospital, ela não contou para ela. E nasceu o filho dela, o netinho dele. E ele viveu mais 20 e tantos anos, eu não me recordo quanto, 25 talvez anos, 24 anos. E toda vez que ele olhava para o neto, ele falava: eu tenho a sua idade. Os 24 anos, porque no mesmo dia que ele saiu do coma, o neto nasceu. E Deus deu ele vida. E ele falava comigo: eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E ele nasceu de novo em Cristo também, porque ele se converteu.
e a minha alegria foi maior. Então, irmãos, você que me ouve, seja católico, seja protestante, seja espírita, seja qual for a sua crença, nós temos um Salvador, que é o Senhor Jesus, Ele que nos dá essa autoridade de chegar à presença de Deus para orar, para pedir para o milagre acontecer. Nós vivemos pela fé, não podemos recuar. Que o Senhor possa te aumentar a sua fé, que você não tenha desesperança em uma situação dessa. Você tem que crer no Senhor Deus, no Senhor Jesus, porque eles fazem os milagres acontecer na nossa vida. Pastor Maurílio aqui mais uma vez vivendo pela fé. Peço a você, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal para você ajudar essas mensagens. Se você gostou, passa para frente para que outras pessoas possam ver o testemunho e possam, que às vezes estão em desespero, que possam ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor, em Cristo Jesus, abençoe a todos vocês. Um grande abraço.